Hoje a nossa palavra está aqui no Salmos 4 e eu quero que você preste bem atenção já no título desse salmo. Confiança em Deus na angústia. Confiança em Deus. E presta atenção que o título ele está confiança em Deus, vírgula, na angústia. Então, ou seja, está dentro exatamente desse momento de angústia. Quantas são as pessoas que podem, neste momento, estar vivendo um momento de angústia? Esse salmo é um salmo de Davi. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, era um rei, era uma pessoa muito respeitada, mas nem por isso ele estava livre de viver as angústias. Livre de viver ali os momentos de não entender o porquê de tantas circunstâncias que o rodeavam. Então vamos ver aqui e ouvir aquilo que Davi vai falar através da palavra. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Aqui fala exatamente do alívio que Davi tinha na confiança em Deus. Ele sabia que as pessoas estavam ali tramando, estavam ali armando, estavam ali se preocupando em o que fazer para destruir a vida dele. Aqui, já no versículo 2, ele já fala, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ou seja, ele já sabia que os homens estavam muito mais interessados em procurar a vaidade, as mentiras e fazer o que fosse preciso para que pudesse saciar essa vaidade dentro deles, essa satisfação de ter a vitória, de vencer, de ali fazê-lo derrotado, de mentir se fosse preciso, de fazer aquelas situações todas ali para que pudessem derrotá-lo. Ele sabia até quando. E aí ele fala aqui no versículo 3, sabeis, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Ou seja, Deus sabe exatamente quem é quem. Deus sabe exatamente quem é quem. Às vezes as pessoas elas querem viver uma certa aparência, querem viver ali mostrando que são ou separadas ou santas ou que fazem a vontade de Deus e elas acabam vivendo mascaradas, acabam vivendo querendo ser uma pessoa que de fato não são, que de verdade elas não são. E elas acabam ali se tornando cada vez mais mentirosas, ardilosas, acabam ali vivendo de mentira de fato. E aí ele fala, mas o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Porque ele realmente ele distingue, ele faz diferença. Ele sabe muito bem quem é sincero e quem não é. Ele sabe muito bem quem está sendo ali verdadeiro de coração e quem está agindo com maldade no coração. Ele sabe, ele conhece. Não há um Deus como o nosso que conhece e esquadrinha um coração. Ele é o único que sabe os pensamentos, ele entende as suas atitudes, ele sabe aquilo que você faz. Então você tem que se preocupar com o que você tem feito, com o que o seu coração sente. Não se preocupar com aquilo que na aparência você demonstra que é. Não, você tem que se preocupar com aquilo que você é no seu coração. Porque a aparência você pode mostrar para os homens, mas o seu coração é o que realmente, aquele que realmente importa, vai olhar. Ele não vai ver a sua aparência. Como o próprio Deus falou ali, quando foi o profeta Samuel ungir Davi, e o profeta Samuel, ele olhou ali para os filhos de Jessé e falou para o primeiro, é esse que Deus escolheu como rei.
E Deus falou o que para ele? Não se atente para a aparência, porque eu não olho a aparência, eu olho o coração. E Davi era aquele que estava lá esquecido, deixado, aquele que nem iria ser chamado para passar ali como um possível rei a ser ungido, mas era aquele coração que estava lá no meio das ovelhas, no meio ali do rebanho, cuidando, lutando por aquelas pessoas que Deus queria. Deus, Ele quer o coração. Deus, Ele quer que você tenha um coração voltado para Ele. Um coração livre das vaidades e da mentira. E o que é a vaidade? O que é essa vaidade aqui que a palavra está dizendo? É quando você se preocupa mais com a aparência. Mas a aparência que eu falo não é roupa, cabelo, maquiagem, não. Não é essa aparência propriamente dita. Mas é a aparência daquilo que você se preocupa em demonstrar para as pessoas. Você quer ter uma imagem, você quer mostrar uma aparência para as pessoas. E não se preocupa com o que realmente tem valor, que é o seu coração. Aquilo que você é de fato dentro de você. Aquilo que são os seus pensamentos. Você não se preocupa em vigiar seus próprios pensamentos, em vigiar suas próprias palavras, o seu próprio coração. Você não se preocupa com isso. E aí, continuando a palavra, ele diz: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. O que quer dizer isso? Se você tem uma pessoa que luta contra você, que batalha contra você, que vive aí instigando situações e vivendo aí momentos difíceis por causa de alguém, você pode sim incirar, você pode sim ficar revoltado, você pode sim aí ficar indignado, mas você não pode pecar. Deite no travesseiro e sossega, porque aquele que tem que cuidar de você está cuidando. Então você não tem que querer lutar essas batalhas, você não tem que querer aí enfrentar você mesmo, os seus inimigos. Não! Sossega o teu coração, deita a tua cabeça no travesseiro, deixa que ele vai lutar as suas guerras. Irai-vos, você pode ficar indignado, você pode ficar revoltado, você pode ficar aí revoltada com a situação. Pode, somos humanos, mas você não pode pecar. Você não pode desejar o mal à pessoa, você não pode desejar e querer fazer o mal para a pessoa. A palavra diz: irai-vos e não pequeis, sossegai o coração no travesseiro. Ou seja, descansa no Senhor. Deixa que Ele sabe como fazer, que Ele sabe como trabalhar. Ele sabe, a gente não precisa ensinar Deus, quem somos nós para falarmos para Deus: não, essa pessoa tem que passar por isso, não, essa pessoa ela tem que sentir isso, não, essa pessoa, quem somos nós? Ninguém. Então, deite a sua cabeça no seu travesseiro e sossega. Sossega. O que é sossega? É deixa comigo. É isso que Deus está falando. Deixa que eu vou resolver. Na hora certa ele dá fim em tudo isso. No momento que ele quiser, ele decide essa situação. No momento em que ele quiser, ele vira toda essa situação em seu favor. Ele vai permitir, ele vai deixar, ele vai ali observar, até mesmo para ver suas atitudes. Ele sim, ele prova as nossas atitudes. A própria palavra diz que ele prova as nossas ações. Então, ele quer ver a nossa confiança para com ele. E você vai fazer isso aqui? Consultai no travesseiro o coração e sossegai? Você vai deixar aí o seu coração bem sossegadinho, confiando em Deus? E aí diz: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Qual que é o seu papel? Oferecer sacrifícios de justiça. E o que é isso? Ser justo. Ter o seu coração tranquilo, que você está fazendo o melhor para todos e tudo. Para todas aquelas pessoas que estão ao seu redor. Que você faz o melhor, que você tem sido uma pessoa que se preocupa em fazer o bem. Que você tem sido uma pessoa que se preocupa em ser o melhor que você pode. Ter a sua melhor versão, ser aquela pessoa que se preocupa em agradar a Deus e em também cuidar das pessoas que são ao seu redor. Que você tenha um coração sempre ali disposto a ajudar, independente de você receber ali em troca, de você ser reconhecido ou não. Então, é isso aqui que são sacrifícios de justiça. É você saber que você está fazendo o seu melhor, porque Ele é quem vai cuidar de você. E aí, continuando, há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O que quer dizer isso? Que por mais que eles tenham algum sucesso, quando eles estão ali no momento que eles tenham recebido, eu falo das pessoas que fazem mal, né, a outras pessoas, que são os inimigos, que são aquelas pessoas que lutam contra, por mais que eles possam ter uma alegria momentânea, a sua alegria vai ser maior que a deles.
A bênção que Deus há de derramar na sua vida é uma alegria maior e de fato alegria. Porque a alegria deles não é uma alegria verdadeira, não é uma felicidade constante, não é uma alegria que eles possam se satisfazer de fato. Sempre falta algo, sempre ali tem algo que fica faltando. Então por que você se preocupa em que a pessoa sinta, que a pessoa ela perceba, que a pessoa ela tem que pagar, que a pessoa ela tem... Não, meu amor, não se preocupa com isso. Não se preocupa em que a pessoa tem que pagar pelo que está fazendo, a pessoa... Não é isso que a palavra está dizendo. Então para de querer agir como você acha que é o certo e haja como a palavra está dizendo que é o certo. Você, eu, temos que agir exatamente como a palavra está mandando, como ela nos ensina, porque é o que vai nos trazer a bênção. É o que vai trazer essa mais alegria ao nosso coração. É saber que estamos fazendo a nossa parte, é saber que estamos fazendo e agindo conforme é a vontade de Deus. E aí diz, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, quem confia em Deus, quem faz aqui exatamente o que está nessa palavra, ele tem paz. Ele tem a tranquilidade e a certeza de que ele vai receber o cuidado de Deus, que ele vai estar sempre ali protegido e guardado pelo Espírito Santo, que ele vai ter sempre a proteção do Deus Altíssimo. Então tenha no seu coração sempre a certeza de que Deus ele está contigo, de que Deus ele vai estar te guardando, ele vai estar te protegendo, ele vai estar aí em todos os detalhes, cuidando de você. Então não queira se vingar, não queira aí fazer sua própria justiça, não queira aí aquilo que você acha que tem que ser feito, não. Queira apenas aquilo que Deus quer para você. No momento certo, Ele vai te exortar, no momento certo, a luz do rosto dele vai brilhar aí sobre a sua face, né? A luz de Deus, ela vai brilhar sobre você e todos verão a bênção dele sobre a sua vida. Todos verão o agir e o mover dele sobre o seu coração. Essa é a nossa palavra de hoje, esse é o nosso momento com Deus. Tenho certeza que ele falou fortemente ao seu coração. Mas ele fala forte ao seu coração, mas você tem que colocar em prática a palavra de Deus na sua vida. Ela só se torna real e ela só age de fato em você quando você coloca em prática e não somente ouve e não pratica. Precisamos fazer uso da palavra em nossa vida.